Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral no canal do YouTube do Que Concursos. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral, e estamos durante várias lives, durante vários encontros, conversando sobre a disciplina e agora com foco na FGV. A banca do TSE unificado. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para quem está aqui pela primeira vez, sem material, ele está na descrição do vídeo, pasta no Drive com o meu nome, com o horário e a data da live. Mas você também pode acessar o material este e todos os outros materiais de todas as outras lives no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda no link da bio, @prof. Raquel Tinoco no Instagram. Já convido você a me seguir por lá. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá, vamos começar esta conversa dominical, nosso primeiro capítulo da série semanal. Então a gente já começa com o FGV. Já compartilho a tela com você para que a gente comece a corrigir as questões. Deixe-me voltar aqui só um pouquinho para falar das características da banca. Eu já tenho falado nas lives anteriores, nós já estamos conversando sobre a FGV há algum tempo e ela é uma banca que tem uma característica singular de repetir assuntos. Você pode perceber que em diversas provas de cargos diferentes, para concursos diferentes, a banca vem com questões muito similares, ela tem essa tradição. Mas é lógico que a banca, vez ou outra, vem com provas pesadas, em um nível mais elevado. Então, a gente estuda para enfrentar esse nível mais elevado e gabaritar também se a prova vier em um nível mais baixo, um nível médio. Então, a gente trabalha para enfrentar essas questões, sejam elas de que nível for. Tudo bem? Sejam elas de que nível forem. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Hein? A gente começa aqui. Vamos. Primeira questão da FGV. Ana, brasileira e moradora do município Alfa, tomou conhecimento de que uma indústria localizada no município Beta vinha despejando grande quantidade de resíduos sólidos no principal rio da região. Embora tivesse 25 anos de idade, sequer havia tirado seu título de eleitor, permanecendo alheia a todos os eventos de interesse da coletividade, o que desejava mudar a partir de agora. Então, o que é importante para a gente nesse enunciado? A FGV é uma banca que você já começa a responder a questão prestando muita atenção no enunciado e marcando aquilo que é importante, para que você não tenha que voltar. Por quê? Porque ela é uma banca de enunciados longos. Essa é uma tradição da banca. Enunciados longos. Então, o que é importante aqui para o direito eleitoral? Que Ana tinha 25 anos, Ana tem 25 anos, então ela tem 25 anos, está aqui, ó, e não é eleitora, não está alistada. Ana sequer se preocupou em alistar-se, então Ana já deixou de cumprir o dever de alistamento a partir dos 18 anos. À luz desse quadro, Ana consultou um advogado a respeito da existência de alguma ação constitucional que ela própria pudesse ajuizar para obstar a continuidade dos despejos realizados no principal rio da região e para que a indústria fosse condenada à reparação dos danos causados. Foi corretamente informado a Ana que... Então, vamos lá. Ana quer mudar isso a partir de agora. Ana quer ingressar com uma ação constitucional que possa frear, não é isso? Que possa frear essa indústria que está causando danos ao meio ambiente. Então, foi corretamente informado a Ana que, por estar com direitos políticos suspensos, ela não teria legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível. Por que Ana estaria com direitos políticos suspensos se Ana sequer está alistada? Não esqueça,
A Resolução 23.659 de 2021 claramente afirma que eu adquiro direitos políticos com o alistamento. Então, embora Ana já tenha 25 anos, embora Ana seja brasileira, Ana não se alistou. Se ela não se alistou, ela não pode estar no exercício dos seus direitos políticos, porque isso é uma condição imprescindível para que eu exerça direitos políticos, o alistamento eleitoral. Então, Ana não está sequer alistada. Ana sequer está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Como eu posso suspender alguma coisa que eu ainda não adquiri? Então, sinto muito, não é essa a resposta. Letra B. Uma vez adquiridos direitos políticos, o que ocorreria com o alistamento eleitoral? Ana teria legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível. Agora sim. Uma vez que Ana esteja alistada, adquiridos os seus direitos políticos, então agora sim, Ana poderá ingressar com a ação constitucional cabível, ação popular. Para que ela ingresse com a ação popular, ela precisa estar alistada, ela precisa ter o status de eleitor. Então, é uma relação de direitos políticos com cidadania, nesse caso, exercício de direitos políticos. Então, por exemplo, nós temos o exercício de direitos políticos através do voto, através da iniciativa popular, e nós temos também a possibilidade de ingresso com ação popular. Mas, para isso, eu preciso ter o status de eleitor. Vamos às demais assertivas? Vamos lá. Então, letra B é o gabarito. A legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível na hipótese em tela consubstancia um direito fundamental ao alcance de todo brasileiro, mas não dos estrangeiros. Direito fundamental ao alcance de todo brasileiro, mas não dos estrangeiros. Veja, a Constituição da República trata da ação popular no artigo 5º, certo? Trata da ação popular no artigo 5º. E o artigo 5º traz a previsão de que todos, vamos lá, conferindo aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Tudo bem. A legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível, na hipótese em tela, consubstancia um direito fundamental ao alcance de todo brasileiro que esteja no exercício dos seus direitos políticos, certo? Não é qualquer brasileiro, não basta a nacionalidade brasileira para que ele possa ingressar com a ação popular. Então, ele tem que estar alistado, ele tem que ter status de eleitor, ele tem que comprovar esse status com o título ou com qualquer outro documento correspondente. E o artigo 5º estende aos estrangeiros residentes no Brasil a possibilidade, sim, do exercício ligado aos direitos fundamentais. Então, não é qualquer brasileiro, é o brasileiro no exercício de seus direitos políticos, é o brasileiro devidamente alistado, é o cidadão que tem legitimidade segundo o texto constitucional. Letra D. No âmbito da iniciativa privada, somente as associações sem fins lucrativos têm legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível, não pessoas naturais como Ana. Jurisprudência do STF. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Letra E. A legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível, na hipótese em tela, consubstancia um direito fundamental ao alcance de todo brasileiro, bem como do estrangeiro residente no território nacional. De novo,
todo brasileiro, não. Somente o cidadão no exercício dos seus direitos políticos, certo? Somente o cidadão no exercício dos seus direitos de cidadania. Certo? Então, por isso, a letra B, ela já afasta todas as outras assertivas. Uma vez adquiridos direitos políticos, o que ocorreria com o alistamento eleitoral, certo? Então, para que ela pudesse ingressar com a ação popular, Ana precisa primeiro alistar-se eleitora. Questão número 2, uma questão bem tranquila, para deixar você em um caminho mais suave, não ficar assim tão preocupado com a FGV. Como enfrentar essa banca? Enfrentando, encarando essa banca de frente, estudando, fazendo o que você tem que fazer nesse período, que é reforçar todo o conteúdo principal, o conteúdo que você tem certeza que estará na sua prova, para que após o edital você possa apenas aparar arestas, certo? Consolidar aquilo que falta, acrescentar aquilo que veio no edital e que não estava em editais anteriores. Tudo bem? Então é enfrentar a FGV, é o que nós estamos fazendo aqui. Pedro, brasileiro, 25 anos, Pedro, brasileiro, 25 anos, solteiro, após se formar no curso de Ciências Políticas da Universidade Federal do Tocantins, decidiu seguir seu sonho de constituir uma carreira política. Para iniciar sua jornada, Pedro decide se candidatar ao cargo de vereador da cidade de Gurupi, sua terra natal. Tendo em vista as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, a idade mínima para concorrer ao cargo de vereador é de 18 anos. 18 anos, não se esquecendo aqui, lembra, você está aqui estudando direito eleitoral. Então, todas as vezes que você se depara com uma questão que exige um complemento da legislação, você tem que lembrar, ainda que você tenha que fazer anotações para isso. Então, por exemplo, 18 anos para vereador. Em que momento esse vereador ou esse candidato a vereador precisa comprovar essa idade mínima exigida pelo texto constitucional? Se estivermos falando de todos os outros cargos, a comprovação da idade mínima constitucional poderá ser feita até a data da posse. Mas, em se tratando de vereador, até o esgotamento do prazo para o registro da candidatura. Então, tome cuidado. Existe essa diferença, existe essa exceção no artigo 11 da Lei 9504 de 97. Há um momento diferente para a comprovação da idade para aquele que quer ser vereador. Questão número 3. Antônio e Péricles, respectivamente marido e filho de Bruna, marido e filho de Bruna. Bruna é o quê? Bruna é governadora do estado. Então, Bruna tem Antônio como marido e Péricles como filho no estado Alfa. Ela é governadora do estado Alfa. Tanto Antônio quanto Péricles, e essa é uma informação importantíssima nessas questões da FGV, pretendiam iniciar as suas carreiras públicas. Prof, por que isso é importante? Porque quando a banca coloca para você que eles pretendem iniciar as suas carreiras públicas, é porque eles não detêm mandato eletivo que possa acarretar ou que possa possibilitar a reeleição. Ou que possibilite a reeleição. Entendeu? Eles não são titulares de mandatos eletivos, candidatos à reeleição, o que afastaria a inelegibilidade reflexa. Então, quando a banca coloca isso no seu enunciado, ela já está alertando você: olha, candidato, eu não estou na exceção, pelo menos por enquanto, eu estou na regra. Então, pretendiam iniciar as suas carreiras públicas nas eleições municipais a serem realizadas no ano seguinte. Enquanto Antônio pretendia concorrer ao cargo de prefeito do município Beta,
Atenção, hein? Ó, preste atenção. Bruna é governadora de Alfa. Então, Bruna tem como circunscrição o estado Alfa, certo? Antônio pretende concorrer ao cargo de prefeito no município Beta. Opa, será que ele pode? Mas Beta figura como capital do estado Alfa. Opa, então Beta está dentro da circunscrição de Bruna. Bruna, estado Alfa, Beta está dentro da circunscrição de Bruna. Ou seja, Beta é um dos municípios do estado Alfa. Beta é, inclusive, capital do estado. Péricles pretendia concorrer ao cargo eletivo de vereador, também do município Beta. Nenhum problema em Antônio e Péricles concorrerem aos seus respectivos primeiros mandatos? Ao mesmo tempo, não tem problema. Pai e filho podem concorrer a prefeito e vereador? Podem. Eles não são titulares de mandatos eletivos. Eles estão ali pleiteando o seu primeiro mandato. Se Péricles fosse vereador, o pai dele poderia pleitear a prefeitura do mesmo município? Poderia. Na eleição seguinte, Péricles poderia ser reeleito vereador no mesmo município? Sim, poderia. Titular de mandato eletivo, candidato à reeleição. Mas nós não estamos falando aqui apenas de Antônio e Péricles. Nós estamos falando de Antônio e Péricles dentro da circunscrição de Bruna, que é governadora. Sinto muito. Nenhum dos dois podem se eleger dentro da circunscrição daquela chefe do Poder Executivo estadual. Entendeu? Ambos estão pretendendo candidatura, primeira candidatura, dentro da circunscrição de Bruna. Bruna é governadora. Então, à luz da sistemática constitucional, letra A, Antônio e Péricles estão elegíveis, apesar do cargo ocupado por Bruna? Não, sinto muito, Antônio e Péricles. Busquem outra circunscrição. Ou peçam que Bruna renuncie ao mandato pelo menos 6 meses antes do pleito. Letra B. Antônio e Péricles estão inelegíveis, mas a inelegibilidade de ambos será afastada caso ocorra a morte de Bruna até 6 meses antes do pleito. E não seria apenas a morte de Bruna, certo? Não seria apenas a morte de Bruna. Afastamento definitivo, renúncia. Então, se ela se desincompatibiliza pelo menos 6 meses antes do pleito, ela torna Antônio e Péricles elegíveis para os cargos almejados. Letra C. Péricles está inelegível, mas a sua inelegibilidade será afastada com a morte ou a renúncia de Bruna nos 6 meses anteriores ao pleito. Gente, preste atenção. Nos 6 meses é dentro dos 6 meses. Dentro dos 6 meses não afasta a inelegibilidade. A inelegibilidade é afastada, se isso acontece, até 6 meses antes do pleito. Nos 6 meses é dentro do período de 6 meses. Letra D. Antônio e Péricles estão inelegíveis e a inelegibilidade de ambos não será afastada, ainda que ocorra a morte ou a renúncia de Bruna até 6 meses antes do pleito? Errado. A inelegibilidade de ambos será afastada. Antônio está inelegível, mas a sua inelegibilidade será afastada com a dissolução do vínculo conjugal, qualquer que seja a causa, ou com a renúncia de Bruna até o dia da eleição? Não. O período de desincompatibilização é de 6 meses antes do pleito. Cuidado, hein? Não é qualquer causa de dissolução do vínculo conjugal que vai afastar a inelegibilidade, mas apenas o falecimento. Você precisa sempre combinar nessas questões da FGV a súmula vinculante número 18 do STF com a súmula número 6 do TSE. Não esqueça disso, essa banca adora. A FGV
adora essas duas súmulas em suas questões de inelegibilidade reflexa e de terceiro mandato consecutivo em um mesmo núcleo familiar. Súmula 18 STF. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Mesmo o STF alerta que o falecimento, que a morte não está incluído aqui nesse caso, não está incluída aqui nesse caso. E a súmula 6 do TSE, ela é mais clara, ela ajuda você. São inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo, o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, salvo se este, reelegível, salvo se este em seu primeiro mandato, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Viu só? Então não esqueça, combine as duas súmulas. Número 4. Joana travou intenso debate em um círculo de discussão a respeito da disciplina constitucional afeta as causas de inelegibilidade. Na ocasião, ela defendeu que, Joana defendeu que, vamos lá, hein? Primeiro item, as causas de inelegibilidade por restringirem a cidadania estão previstas em rol taxativo na ordem constitucional? Não estão. Por quê? Porque além do texto constitucional, você ainda tem a possibilidade de ter em lei complementar outros casos de inelegibilidade. Agora toma cuidado. A corrente majoritária afirma que em se tratando de inelegibilidade absoluta, sim, eu tenho um rol taxativo no texto constitucional e a Lei Complementar 64 de 1990 não pode estabelecer outros casos de inelegibilidade absoluta, mas apenas de inelegibilidade relativa. Essa é a corrente majoritária. Existe discussão sobre isso? Sim, existe. Certo? Mas você sabe que esse é um rol exemplificativo do texto constitucional. Por quê? Porque outros casos de inelegibilidade, segundo o próprio artigo 14, podem estar previstos em lei complementar. Então, veja, LC 64/90 é o seu exemplo. Então, aqui, item 1 está errado. 2. É exigido do chefe do Poder Executivo de qualquer nível de governo que ao mês de concorrer a outro cargo eletivo, que renuncia ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito? É sim. É exigido do chefe do Poder Executivo de qualquer nível de governo, que ao mês de concorrer a outro cargo eletivo, que renuncie ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Ou seja, é presidente? Tem que renunciar. É governador? Tem que renunciar. É prefeito, tem que renunciar. Para a disputa de outro cargo eletivo, ele precisa renunciar até 6 meses antes do pleito. Correta? 3. O cônjuge do chefe do Poder Executivo é inelegível no território em que este último governa, salvo se titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Perfeito. À luz da sistemática constitucional, está correto que Joana afirmou em 2 e 3 apenas. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Estamos diante do artigo 14 da Constituição da República. Nós temos ali o 14º que fala dos outros casos de inelegibilidade. Estamos diante do 14, parágrafo 6º, parágrafo 5º e 6º, certo? Parágrafo 5º. E estamos diante do artigo 14, parágrafo 7º. Então, a renúncia é exigida, certo? E também a inelegibilidade reflexa aqui no item 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. João, nosso conhecidíssimo João, amicíssimo da FGV. João se encontra no seu segundo mandato consecutivo. Opa, isso é muito importante. De governador. E está muito preocupado com a possibilidade de diversos parentes não poderem concorrer a cargos eletivos em razão do cargo por ele ocupado.
Entre os seus parentes, o irmão Pedro, Pedro está impedido pelo texto constitucional da inelegibilidade reflexa? Está. Pedro é parente de segundo grau, ele é irmão. Quer concorrer ao cargo de prefeito do município Delta? Olha, João é governador de Alfa. Pedro, irmão de João, quer concorrer ao cargo de prefeito no município Delta, situado no território do estado Alfa. Opa, certo? Não pode, a não ser que ele seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 2. A esposa Maria também está na proibição do artigo 14, parágrafo 7º, quer ser reeleita. Então Maria é titular de mandato eletivo, quer ser reeleita para o cargo de deputada estadual no estado Alfa. Tem problema? Não tem problema. Maria já é titular de mandato eletivo e candidata à reeleição dentro da circunscrição de João. Nenhum problema. E a filha, parente de primeiro grau, Joana, quer concorrer ao cargo de governadora, sucedendo ao pai na chefia do Poder Executivo do estado Alfa. Peraí, João está em seu segundo mandato consecutivo. Joana, caso concorresse ao cargo de governadora, estaria exercendo terceiro mandato em um mesmo núcleo familiar. Então, veja, o enunciado já deu a você todas as respostas necessárias. A única pessoa apta a exercer mandato eletivo na circunscrição de João aqui é Maria, sua esposa. Então, pelo enunciado, você já resolveu o problema. Vamos às assertivas? À luz da sistemática constitucional, estão elegíveis para os cargos a que pretendem concorrer apenas os parentes referidos no item 1 e 2? Não, por quê? Porque Maria é elegível, Maria é esposa. Estão inelegíveis para os cargos a que pretendem concorrer apenas os parentes referidos em 1 e 3? Certíssimo. 1 e 3 inelegíveis. 1 e 3 inelegíveis, ou seja, o seu irmão Pedro e a sua filha Joana. Ponto final. Resolvida a questão. Todas as outras assertivas vão entrar em conflito com a B. Então, a B soluciona, ponto final, você passa para outra questão. Questão número 6. Após regular tramitação de processo criminal, no qual foram plenamente asseguradas as garantias do contraditório da ampla defesa, Maria foi condenada. Maria foi condenada em processo penal, sentença penal condenatória. Em razão das características da infração penal que praticara e de sua condição pessoal, foi condenada à pena de prestação de serviços à comunidade por alguns meses. Não interessa, está condenada. Então, Maria está com seus direitos políticos suspensos, certo? Então, vamos lá, hein? A pena foi integralmente cumprida. A pena foi integralmente cumprida, com a correta declaração de extinção da punibilidade. Preocupada com a possibilidade de não participar das eleições a serem realizadas em 2 anos, pois almejava votar em 2 primos que concorreriam a cargos eletivos, procurou um advogado e o questionou sobre os efeitos da condenação criminal em relação à sua capacidade eleitoral ativa. Foi corretamente respondido a Maria que a sua condenação nas circunstâncias indicadas, letra A. Veja, Maria cumpriu a pena integralmente. Declaração da extinção de sua punibilidade. Nós estamos diante de uma questão de direito constitucional eleitoral. Então, toma cuidado. Diante da questão de direito constitucional eleitoral, você sabe que o cumprimento da pena, que a extinção da punibilidade aqui tem efeitos automáticos sobre a restrição dos direitos políticos. Toma cuidado, são coisas distintas.
Toma cuidado. Cumpriu a pena, extinta a punibilidade, então automaticamente ela volta a exercer direitos políticos. Agora, para que a Justiça Eleitoral tire a restrição do cadastro de eleitores, ela precisa ser informada. Então, para a Justiça Eleitoral, o restabelecimento desses direitos políticos no cadastro de eleitores não acontece de forma automática, porque eu, eleitor, ou alguém por ele, precisa informar que não há nenhum óbice ao retorno do exercício dos seus direitos políticos para que a restrição seja retirada dali, em relação à justiça eleitoral. Mas, a partir do momento em que a pena foi cumprida, extinta a punibilidade, a pessoa retoma o exercício dos seus direitos políticos. Então, vamos lá. Foi corretamente respondida a Maria que a sua condenação nas circunstâncias indicadas, letra A, impedirá de voltar nas eleições a serem realizadas nos 5 anos subsequentes, período necessário para que a anotação na folha penal de Maria deixe de produzir efeitos? Claro que não. Claro que não. Olha só, Maria só quer votar 2 anos depois. Está aqui, almejava votar, preocupada com a possibilidade de não participar de eleições a serem realizadas em 2 anos. Certo? Extinta a punibilidade. Letra B. A impedirá de votar em qualquer eleição que vier a ser realizada, considerando a sua situação de ficha suja, decorrente da condenação criminal, votar em qualquer eleição em razão da condição de ficha suja. Como assim ficha suja? Cumprimento da pena, extinção da punibilidade, ponto final. Letra C. Não a impedirá de votar nas próximas eleições, considerando que pelo tempo que irá decorrer, os seus direitos políticos não estarão suspensos. Não tem suspensão de direitos políticos neste enunciado, a partir do momento em que há a extinção da punibilidade, o cumprimento integral da pena. Então, é a letra C. Letra D. Não a impedirá de votar nas próximas eleições, desde que Maria obtenha uma decisão judicial reconhecendo a sua reabilitação. Já falei sobre os efeitos de restabelecimentos automáticos dos direitos políticos. A impedirá de votar nas próximas eleições, mas apenas se tiver sido condenada por crime contra a administração pública? Não, né, gente? Outros crimes previstos na LC 64/90 podem sim acarretar a inelegibilidade de 8 anos a partir do cumprimento da pena, após o cumprimento da pena. Mas olha, inelegibilidade só afeta a capacidade eleitoral passiva, não afeta a capacidade eleitoral ativa. Tome cuidado com essas armadilhas de bancas, não apenas a FGV, mas outras bancas. Então, gabarito letra C. Até agora, questões tranquilas, hein? Até agora, questões tranquilas. Vamos para a questão número 7. José foi condenado à pena privativa de liberdade em um processo penal pela prática de crime contra o patrimônio. Enquanto cumpria a pena, mas já tendo recebido livramento condicional, isso é importante, enquanto cumpria a pena. Sentença penal condenatória, cumprimento da pena, livramento condicional não é extinção da pena. Consultou o seu advogado a respeito da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo nesse período, sendo respondido corretamente que, letra A, embora estivesse no gozo dos seus direitos políticos, José está inelegível. Quem disse que ele está no gozo dos seus direitos políticos? Quem disse que José está no gozo dos seus direitos políticos? Ele já cumpriu a pena? Já foi extinta a punibilidade? Não. Então, ele ainda está com direitos políticos suspensos. Letra B. José está no pleno gozo dos seus direitos políticos, podendo votar e ser votado? Não, ele não está. A suspensão dos direitos políticos ou a perda dos direitos políticos impede o exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva. Ativa e passiva, certo?
Letra C. José está com os direitos políticos suspensos, não podendo votar ou ser votado. José está com seus direitos políticos suspensos, não podendo votar ou ser votado. É o gabarito da letra C. É o gabarito da número 7. José está com os direitos políticos suspensos, não podendo votar ou ser votado. Letra D. José está com os direitos políticos suspensos, o que significa dizer que pode votar, mas não pode ser votado? Não. O artigo 15 da Constituição da República, que é auto-aplicável, impede tanto o exercício da capacidade eleitoral ativa quanto o exercício da capacidade eleitoral passiva. Letra E. Falta a José uma condição de elegibilidade, mas não há óbice que exerça os seus direitos cívicos como eleitor. Preste atenção. José, nesse momento, é inelegível, certo? José pode ter todos os outros requisitos. José pode ter idade mínima, brasileiro, pode estar até filiado a um partido político, certo? Mas José, não está no pleno gozo dos seus direitos políticos, que é a condição de elegibilidade. Além disso, incide sobre José inelegibilidade, que é a suspensão dos direitos políticos. Então, sim, ele não pode exercer direitos políticos como eleitor, tá? Não há óbice que exerça seus direitos cívicos como eleitor? Sim, há óbice sim. Ele não pode exercer os direitos enquanto eles estiverem suspensos. Como eu exerço direitos que estão suspensos? Parecido com a questão que a gente viu anteriormente. Como eu tenho direitos suspensos se eu não os adquiri? Como eu exerço direitos que estão suspensos? Toma cuidado. O artigo 15 é auto-aplicável. Então, isso quer dizer que condenação penal transitada em julgado, suspensão dos direitos políticos, não posso votar, não posso ser votado. Dependendo do crime praticado, a LC 64/90 traz a chamada inelegibilidade imputada. A inelegibilidade que vai ser computada após o cumprimento da pena. Então, após o cumprimento da pena, ele ainda tem 8 anos de inelegibilidade. Aqui, durante o cumprimento da pena, a partir da condenação, ele já é inelegível. É a LC 64/90. Por quê? Porque seus direitos políticos estão suspensos. Se seus direitos políticos estão suspensos e a Constituição da República fala a partir de sentença penal transitada em julgado. A LC 64/90, a partir da condenação por órgão colegiado ou sentença penal transitada em julgado a partir da condenação e por mais 8 anos após o cumprimento da pena. Então, são coisas distintas. Aqui, no texto constitucional, cumpriu a pena, foi extinta a punibilidade, reestabelecimento de direitos políticos. Mas, dependendo do crime praticado, incide sobre essa pessoa mais 8 anos de inelegibilidade. Nesse caso, ele só não poderá ser votado, mas poderá votar. Então, tome cuidado quando a banca mistura essas questões. Quando a banca mistura artigo 15 da Constituição da República com a LC 64/90. E a banca tem feito isso. Mesmo trazendo direito constitucional eleitoral, ela tem ido lá na LC 64/90 para confundir você. Então, artigo 15, perda ou suspensão dos direitos políticos. Acabou. Incide a perda, incide a suspensão, não posso exercer o direito político de votar nem ser votado. Dependendo do crime, dependendo, por exemplo, a própria improbidade administrativa, dependendo da condenação por improbidade administrativa, se for por um ato doloso que implique enriquecimento ilícito ou dano ao patrimônio, então é uma coisa ou outra, não é uma coisa ou outra, não, é uma coisa e outra. Então, enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio, então toma cuidado, porque nós já vimos uma questão da FGV nesse sentido.
Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Prof, onde isso está previsto? Na LC 64/90. Então, dependendo da hipótese de condenação por improbidade, também vai incidir a inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, toma cuidado com essas combinações que a FGV está fazendo para provas onde você tem direito eleitoral. A gente viu recentemente na prova da Câmara dos Deputados uma questão de prova que está dentro de direito constitucional, mas que exigia um certo conhecimento de direito eleitoral. Então, o edital não trazia direito eleitoral, mas a questão versava sobre direito constitucional, sim, sobre ação direta de inconstitucionalidade, sobre jurisprudência do STF no sentido do incentivo das ações afirmativas para a participação feminina na política brasileira, mas uma das assertivas, um dos itens, trazia uma exigência de, mais do que o próprio texto constitucional, mais do que a jurisprudência, trazia uma certa exigência em relação à Lei 9504 de 97, a Lei de 2009, que trouxe para a Lei 9504 de 97 essa alteração. Então, nós temos uma lei de 2009 que alterou dispositivos da Lei das Eleições. Então, a FGV perguntava se foi nos anos de 1990. Então, tome cuidado com essa mescla que a banca faz, principalmente entre direito constitucional, eleitoral e direito eleitoral. Beleza. Se você está fazendo uma prova para o TSE unificado, pressupõe que você entenda das duas disciplinas dentro do conteúdo do edital. Fora dele, é busca pela anulação da questão. Tudo bem? Então, mais uma conversa sobre direito eleitoral, mais uma conversa sob a ótica da FGV. Ela é uma banca que exige muita atenção, muita atenção. Tirar um A, colocar um OU, um E, né? Tirar um E, colocar um OU, né? Você ficou ali agora, E ou OU, certo? Você tem que acionar a sua memória para saber se, em caso de improbidade administrativa, é uma coisa e outra ou uma coisa ou outra. Tirou tirou um E, colocou um OU, certo? Então, cuidado. Ela tem se mostrado uma banca não literal. A gente viu aqui uma questão tranquila, literal. Lógico, essas questões de hoje você responde sim com base na Constituição, com base na legislação, mas também com base na jurisprudência. Mas há muito a FGV deixou de ser uma banca que coloca enunciados curtos com respostas literais. Ela ama essas situações hipotéticas, muitas vezes baseadas em casos concretos. Mas, estamos juntos. A gente vai conseguir, certo? A gente vai chegar lá e você vai vencer. É só querer. Estudar, dedicar-se, estudar a banca, conhecer a banca e ir para a prova confiante de que você fez o seu melhor. Tchauzinho, um bom domingo para você, um bom início de semana. A gente se encontra. Você pode acompanhar a agenda, por exemplo, no próprio Instagram. Eu sempre posto ali para que você acompanhe quais são os dias em que as aulas serão transmitidas. Então, tchauzinho, até. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada, QC. Até!